Teologia da Reforma Protestante, prosseguindo na análise daquele artigo, o lado B do calvinismo em Genebra, agora o capítulo, a divisão que diz: as boas intenções se desviaram. Ninguém jamais teve tanto êxito em uma imposição totalitária da piedade, entre aspas, sobre uma sociedade completa quanto João Calvino. E vamos dizer aí, ninguém, porque, por exemplo, nem o Papa, nem a Igreja Católica conseguiu que todas as pessoas que tinham alguma doutrina que fosse contrária a João Calvino, foram todos expulsos da cidade, em especial os anabatistas, né? E, portanto, ninguém provou como ele, com clareza, que a coerção não pode ser bem sucedida, porque ela nunca pode mudar os corações dos homens, ou seja, ninguém serve a Deus obrigado por imposição. A teologia de Calvino, como definida em suas Institutas, negou que o homem não regenerado pudesse crer e obedecer a Deus. Aparentemente, ele era ignorante quanto ao fato do senso comum de que uma escolha genuína é essencial se o homem quer amar e obedecer a Deus ou mostrar uma compaixão real aos seus companheiros. Mas por seus resolutos esforços de fazer os cidadãos de Genebra obedecerem, Calvino refutou suas próprias teorias de eleição incondicional e graça irresistível, né? Então, eleição incondicional, porque Calvino ele acreditava que a graça de Deus, o homem não consegue resistir a ela, ou seja, o homem que Deus quer salvar, Deus salva e acabou. E o homem que Deus não quer que se salve, ele não se salva e acabou, né? Infelizmente, essa doutrina herdada da Babilônia apocalíptica, Calvino manteve essa doutrina. Aparentemente, o que ele provou por anos de intimidação e força totalitária foi o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. Por mais que ele tentasse, existiram muitos que ele simplesmente não poderia persuadir a viver como ele decretou. Não importa quão severa fosse a pena por falhar em fazer o que se ordenava. Então, assim, Calvino é um exemplo de uma incoerência muito grande, porque se ele acreditava realmente na graça irresistível, não era para ele tentar impor a graça. Então ele acreditava que o homem não consegue resistir à graça de Deus, mas ele queria impor a graça de Deus aos homens, aos cidadãos de Genebra. Aqueles que não aceitassem tinham que sair da cidade. Bom, então a graça é resistível, né? Tanto que os homens resistiram até a graça imposta por Calvino. Ele conseguiu criar muitos hipócritas externamente conformados às leis, enquanto as autoridades estavam olhando, mas em seus corações almejavam e praticavam, quando possível, os mesmos velhos pecados do passado. Sim, existiram relatos de visitantes que maldições e blasfêmias, imoralidade, sacrilégio, adultério e vida impura, tais como encontrados em todos os lugares, estavam ausentes em Genebra. Claro, John Knox estava entusiasmado. Ele chamou Genebra de a perfeita escola de Cristo na terra desde os dias dos apóstolos. Olha que absurdo. Um visitante, ministro luterano, que pensava que a coerção de Calvino era recomendável, escreveu em 1610: quando eu estava em Genebra, observei algo grandioso de que eu me lembrarei e desejarei enquanto eu viver. Ou seja, todas as pessoas tinham uma fé em Deus que era imposta, eles eram obrigados a ter aquelas práticas, eles eram obrigados a dizer que tinham aquela fé e não podiam defender nenhuma doutrina que fosse contrário à fé. Se eles fizessem isso, eles corriam sério risco de vida, morreriam como muitos morreram.
Ele elogiou as investigações semanais da conduta e até mesmo as menores das transgressões dos cidadãos e concluiu: se não fosse pela diferença de religião, eu ficaria preso a Genebra para sempre. Diferença de religião? O artigo pergunta. Sim, o calvinismo não era o luteranismo. Embora ambos perseguissem os anabatistas, vamos lembrar que anabatista representava, por exemplo, as igrejas evangélicas hoje, né? Principalmente a Assembleia de Deus, Batista e outras, que rebatizam os membros quando chegam da Igreja Católica, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Luterana. Eles eram chamados de rebatizadores ou anabatistas. O protestantismo envolvia várias facções rivais, mas não mencionar milhões de verdadeiros cristãos que nunca obedeceram a Roma e assim nunca saíram dela como protestantes. Então aqui o autor do artigo está dizendo o quê? Fora da Igreja Católica Romana, sempre existiram evangélicos cristãos que viviam escondidos, viviam fugindo da Igreja Católica. Tá bom? Então esses eles nunca foram protestantes, porque protestantes foram os seguidores de Lutero, Calvino e Zwinglio. Tá ok? Então por isso eles não são chamados de protestantes. Normalmente eles eram chamados de anabatistas. Multidões incalculáveis desses crentes foram martirizados pelos católicos romanos sob a instigação de numerosos papas por 1000 anos antes de Lutero e Calvino terem nascido. Assim, a representação de hoje do calvinismo como teologia reformada, que supostamente reviveu o verdadeiro cristianismo, é grosseiramente imprecisa, né? É uma grande mentira, tá bom? As igrejas reformadas, tanto a igreja luterana quanto a igreja calvinista, a igreja presbiteriana, elas na verdade precisam de um encontro com Jesus, precisam abandonar o batismo infantil, precisam abandonar a doutrina da predestinação, né? Outros, né? Lutero continuou defendendo que Maria era a mãe de Deus, né? Então eles precisam abandonar essas doutrinas antes de serem considerados cristãos. Admiradores de João Calvino citam histórias favoráveis como prova da influência piedosa dele, e suas teorias exerceram na transformação de uma sociedade ímpia em uma que honrava a Deus, né? Então, quer dizer, o problema é que Deus que ele honrava, porque ele fazia o mesmo que os papas faziam, o mesmo que a Igreja Católica fazia. Então a Igreja Católica falava do Deus da Bíblia e dizia que honrava o Deus da Bíblia, né? A Igreja Católica, ela diz que foi ela que conseguiu acabar com o paganismo no Império Romano. Nós não acreditamos nisso. Na verdade, ela reorganizou o paganismo do Império Romano, só que com características cristãs, tá bom? E Calvino, como Lutero também, eles seguiram essa paganização da Igreja Católica em muitas coisas. Prosseguindo, seus métodos, no entanto, frequentemente longe de estarem de acordo com Cristo, não poderia ser justificada por quaisquer resultados. Nem poderiam os meios de Calvino, como nós já temos notado, ser justificados pelo fato de que torturas, prisões e execuções foram pregados por Lutero, os papas e os clérigos católicos romanos, para forçar suas visões religiosas sobre aqueles debaixo de seu poder. Então, tanto Lutero quanto Calvino quanto Zwinglio, infelizmente, tiveram essa prática. Por quê? Porque eles mantiveram aquela essência que Constantino, o imperador romano, implantou na Igreja Católica. Qual era? Uma religião ligada ao Estado. O cristianismo, ele não tinha estado ligado a nenhum Estado, a nenhuma cidade, a nenhum rei. O cristianismo sempre foi uma religião à parte, independente de governos. Constantino organizou uma religião ligada ao Estado. Então nós dizemos que é um grupo político-religioso. Calvino, Lutero, eles mantiveram esse padrão.
Um verdadeiro seguidor de Cristo não se pode conformar com esse mundo, mas seguir o exemplo de Cristo em seu comportamento, independente em que cultura ou tempo da história ele se encontre. Por que ele está comentando isso? Porque alguns luteranos e calvinistas, eles dizem o seguinte: olha, naquela época era assim, todos perseguiam. Mentira, isso não é verdade não. Os anabatistas não perseguiam ninguém. E teve anabatista que, sendo perseguido pelos reformados, eles ainda diziam: olha, nós não vamos nem pegar em armas. Teve alguns que pegaram em arma para defender a sua terra, defender a sua vida, tá bom? Mas teve alguns que nem arma pegaram. Eles falaram: olha, cristão não pega em arma. Infelizmente, se hoje houver uma guerra entre anabatistas e reformados, né? Considerando os anabatistas essas igrejas evangélicas que rebatizam quando chega alguém que foi batizado quando criança, infelizmente terão alguns evangélicos pegando em arma. Existem grupos hoje que defendem aí que a gente não pode ficar só aguardando que o inimigo domine o reino de Deus. Tá bom? Então naquela época também tinha isso, mas os verdadeiros cristãos, eles nunca pegaram em armas, eles nunca mataram. Prosseguindo, os seguidores de Calvino se vangloriam de que ele era o maior dos exegetas, que obedeceu às escrituras meticulosamente, tanto ao formular sua teologia, quanto ao guiar sua vida. É outra mentira, porque na Babilônia apocalíptica, podemos dizer que Agostinho, o pior dos teólogos da Babilônia apocalíptica, talvez um dos maiores assassinos da história, um dos maiores hereges da história, ele era um exegeta maior do que Calvino. E outros também, né, filósofos católicos, foram maiores do que João Calvino. Calvino supostamente se dispôs nitidamente a romper com a tradição onde ela era contrária à palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ele é defendido com a desculpa de que estava somente em conformidade com as tradições estabelecidas há muito tempo por Roma, que se iniciaram com Constantino. Um verdadeiro cristão, na verdade, ele sai da Babilônia apocalíptica. Ele reconhece que aquela instituição nunca foi cristã. E eu sempre digo, esse é um problema para as igrejas reformadas, porque as igrejas reformadas, elas não podem dizer que a igreja católica já nasceu como Babilônia apocalíptica. Eles têm que dizer que Constantino fundou uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, e essa igreja só teria se desviado ali nos dias de Lutero. Por quê? Porque muitas das doutrinas adotadas pela Babilônia apocalíptica, as igrejas reformadas seguem. Entre elas, a doutrina da predestinação. Então, eles não podem falar que aquela era a Babilônia apocalíptica desde o princípio. Nós, graças a Deus, estamos livres dessa heresia. Otto Scott diz: nos primeiros anos da Reforma, a censura dos costumes e morais permaneceram estabelecidas e a seita foi parte dos regulamentos antigos, existentes não somente em Genebra, mas em toda a Europa. Ou seja, na verdade, todas as igrejas chamadas reformadas, elas mantiveram as práticas católicas. O batismo infantil, a doutrina da predestinação, né? E por isso elas são caracterizadas sim como seitas.